Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Tarô Oficial. Primeiramente quero agradecer a todas as mensagens de conforto, me confortando aí, né, pelo falecimento do meu irmão, do meu ente querido, né? Ele não só era meu irmão, como também meu filho, porque eu criei, né? E então, assim, é uma perda dupla, né? Então, gostaria de agradecer a todos vocês que me enviaram mensagem. Realmente, eu ainda não tinha tido essa experiência tão próxima, né? Eu ainda tenho mãe, tenho pai, tenho outros irmãos e é a primeira, né, a primeira perda aí, né, na família e enfim, vocês sabem exatamente do que eu estou falando, né? E vamos lá então. Temos que continuar, temos que prosseguir, entender que a morte, ela faz parte da vida, né? E eu louvo a Deus, a espiritualidade aí por nos dar força para podermos continuar, o entendimento também, né? E acima de tudo, essa experiência que a gente tem, que vem confirmar a nossa fé, aquilo que a gente acredita, né? Então, vamos começar com uma mensagem do oráculo de Jesus. Já tô olhando aqui, ó, essa aqui tá me chamando. Eita! E a mensagem é de Lucas 21:36. Lucas 21:36. E a mensagem é: ore sempre. Ore sempre. É isso aí. Vamos continuar orando, né? Vamos continuar orando, com certeza. Eu vou pegar aqui o quartzo rosa como a nossa primeira opção. Vamos pegar a ametista como a nossa segunda opção. E vamos pegar a calcita laranja como nossa terceira opção. Eu vou pegar também os números. Eita, que eu esqueci os números. Número 1, número 2, número 3. Vocês façam suas escolhas. É como eu disse. Vamos trazer aí perguntas do oráculo Vida e Luto. Oráculo Vida e Luto. Vamos tirar 3 perguntas enquanto vocês façam a sua escolha. Lembrando a vocês que tiragem para ente querido falecido, eu não cobro consulta para ente querido falecido, tá bom? Não cobro. Então, você pode estar entrando aí em contato por esse telefone que tá ou aqui, ou vai estar aqui em cima, ou aqui, não sei, né? Na hora de editar aí, eles vão colocar aí para vocês. Entre em contato no WhatsApp. Vamos marcar, tá?
Vamos marcar para vocês. Se assim vocês quiserem, né, fazer uma tiragem aí com a sua energia, somente com a sua energia, né? Porque aqui é uma energia geral, né? Então, vamos lá, segunda e terceira. São 3 perguntas para cada opção, ok? 3 perguntinhas aí para cada opção. Façam suas escolhas. Opção de número 1, quartzo rosa. Opção de número 2 é a ametista. Opção de número 3 é a calcita laranja. Vamos lá então para quem escolheu a primeira opção. Posso escolher as 3? Pode. Posso escolher 2? Pode. Fique à vontade com a sua intuição, ok? À vontade aí com a sua intuição. Então, vamos para número 1. Quartzo rosa. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Interessante. As perguntas aí para você. A primeira pergunta é para você, tá? Com a energia aí do seu ente querido falecido. Aí está falando assim, olha, é uma pergunta: como está a sua autoestima agora? Como está a sua autoestima agora? Como está a sua autoestima agora? Aqui fala para mim de uma energia falando de altos e baixos, né? Há momentos em que algo assim, você sente algo, uma mudança, né? Algo mudou, uma situação assim, muitos de vocês estão passando por um pensamento onde aconteceu assim tão de repente, foi tudo tão rápido, né? Tá meio perdido, né? E a segunda pergunta: se você tivesse apenas 3 dias de vida, qual seria sua prioridade? Eita! Me responda essa aí. Se você tivesse apenas 3 dias de vida, qual seria sua prioridade? Aqui vem uma energia me falando de pessoas assim, com essa experiência que teve dessa perda desse ente querido aí, vem me falando sobre questões assim de a pessoa tá mais pensativa, tá mais justa, tá pensando mais sobre certas coisas, né? Sendo mais imparcial, não julgando tanto, né? Aqui fala para mim que tem uma energia da pessoa querer fazer as coisas mais corretas possíveis, né? Vejo uma grande lição aí, né? Com essa perda, né? Essa dor, eu vejo uma evolução para muitos de vocês, né? Aqui ele vem falando também para você defender suas convicções, tá bom? Para você defender suas convicções. Então, assim, você tá no caminho certo, tá? A terceira pergunta para você: como você se imagina daqui a 10 anos? Como você se imagina daqui a 10 anos? E a energia que vem para mim
é uma energia de movimento, é uma energia onde terá algo para ser feito na sua vida, tá? Conquistas importantes aí vindo para você, tá? Nos seus caminhos. Então, assim, eu acredito que essa pessoa, ela já está visualizando isso no seu campo energético, né? Por isso que ele está perguntando assim, olha, ela ou ele está perguntando como você se imagina daqui a 10 anos. Por quê? Porque vem coisa boa para você aí, vem um movimento para a sua vida. Olha que bênção, né? Nossa, gente, isso é muito, mas muito importante mesmo, né? Essa mensagem aí sendo passada para você através do seu ente querido aí, né? Falecido. Vamos saber mais então sobre esse seu ente querido aí falecido. Vamos voltar essa pergunta para eles? Vamos voltar essa pergunta para ele? Para ela? Como está aí a sua autoestima agora, sua energia, meu ente querido? Como está a energia do seu ente querido aí, falecido? Vamos lá? Essa energia aí do momento, ela vem me falando sobre... que ela está lidando com questões espirituais. Esta pessoa, ela está... ela já subiu de nível, tá? Essa pessoa, ela aprendeu a lidar, tá? Ela aprendeu a lidar aí, essa situação aí, ela foi algo para ela, assim, realmente difícil, mas ela conseguiu aí fechar o ciclo, tá? A energia dessa pessoa, ela vem para esse momento aí, aqui, agora, tá? Essa energia aí que está vibrando, ela está num ponto mais evoluído do que ela chegou, tá? Eu vejo aí que é uma pessoa em que ela sabia da espiritualidade que ela tinha. Poderia não se mostrar como tal. Poderia não se mostrar como tal. Mas ela reconhecia sim, tá? Ela reconhecia sim os obstáculos. Ela sabia que ela teria que enfrentar algumas coisas aí. Isso tudo no desencarne, tá? Isso tudo no desencarne. Ela passou por um processo aí que teve que lidar com essa separação. A princípio não foi fácil para essa pessoa, a princípio não foi fácil, porque é uma pessoa que de certa forma, ela tinha algo com esta pessoa. Ela via um obstáculo aí, e que isso ela levou para ela, sabe? Ela levou com ela na consciência dela. E ela teve que primeiro aprender a lidar com isso, né? Entender, não que ela perdeu, mas que o tempo dela aqui não tinha como voltar mais para viver essa vida que ela tinha aqui, tá? Então ela passou aí por uma vamos colocar aqui na pergunta, né? A autoestima dela baixou bastante, né? Então, mas ela passou pelo processo, tá? Ela passou pelo processo, ainda tem algumas coisas para acontecer, porém são coisas boas nos caminhos dela, ó, no caminho espiritual dela, tá? Tem algumas coisas aí, ela vai ter surpresas, seu ente querido vai ter surpresa aí
nessa vida aí, né? Nessa nova vida espiritual, tá? Tem surpresas aí para ela. Então, assim, essa primeira opção, eu diria que essa pessoa aí, ela está bem, tá? É uma energia que está bem. Passou por bons bocados, né? Como se diz, mas ela está bem, tá? Eu vou perguntar aqui para essa pessoa te dar um conselho, tá? Que conselho você daria para o seu ente querido que está nos assistindo? O seu ente querido que está nos assistindo, você. Essa energia com a permissão dos mentores. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está assistindo, que escolheu essa primeira opção? O conselho é para você tomar cuidado com as decisões, tá? Tome cuidado, muito, muito, muito cuidado com as decisões, principalmente nos seus relacionamentos íntimos, tá? Principalmente com os seus relacionamentos íntimos. Vamos observar então, né, essas escolhas que você vai estar fazendo, né? Vamos pegar então a segunda opção, gratidão, a primeira opção. Vamos para a segunda opção, a ametista. As perguntas. Vamos lá, universo, traga para mim informações através das energias do ente querido falecido. Primeira pergunta, então. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Hoje temos perguntas diferentes, hein? A primeira pergunta para você é esta. Você acha que o luto termina? Eita, muito interessante, hein? Muito interessante. Eu não escolhi nenhuma opção, mas eu reflito nas perguntas. Então, a primeira pergunta para você é: você acha que o luto termina? Se você acha, como que ele termina e quando ele termina? Gente, isso é muito interessante, hein? Vem falando aí se você acha que o luto termina. Se ele termina, então quando? E como que ele termina? Ai, muito interessante essa pergunta. Uau! E vem a energia falando aí, olha, para você é um momento de renovação. É um momento em que você precisa revisar e avaliar. Você precisa fazer uma avaliação favorável dos fatos. Então, você aí que está pensando sobre essa pessoa aí, seu ente querido que faleceu, se você está pensando sobre alguma coisa, como que aconteceu, né? As circunstâncias. Aqui fala para você fazer uma avaliação, mas é uma avaliação favorável dos fatos, tá? Aqui tá falando que é hora de mudar para uma nova direção. Fiquem ligados, hein?
Então, aqui ele está falando, ela está falando, ele está falando sobre o que você acha, né? Você acha que o luto termina? Se ele termina, como e quando? A próxima pergunta é: qual é o significado da sua vida? Eita, que é para refletir, hein? Eita, que é para refletir. Se eu fosse você, eu anotaria essas perguntas e meditava sobre elas depois. Aqui vem: qual é o significado da sua vida? E a energia que vem para clarificar, aqui vem falando sobre libertação. Aqui vem falando sobre o fim de uma fase ou uma situação. Veja bem, aqui ele vem assim, vem arrematando, né, estas questões aqui sobre o luto. Aqui vem falando sobre finalizar aí esta fase, né, ou situação. Aqui vem falando para você usar isso que aconteceu para ter uma transformação espiritual. Aqui vem falando que é hora de seguir em frente. Essa frase está aqui, está escrito: é hora de seguir em frente. Nossa, gente, é muito forte isso, né? Então, para você aí, né, vai assimilando a pessoa, né, a energia dessa pessoa e o que essa pessoa tá deixando aí para você, tá? Para refletir. Aqui tá dizendo assim, aqui já tá falando, olha que interessante, aqui já tá falando assim, para você, para conversar com você, né? Como isso pode ter acontecido? Aqui tá falando que muitos de vocês têm essa questão muito forte aí. Vocês ficam comentando sobre isso, como que isso pode ter acontecido, falando assim: não consigo acreditar, parece que não aconteceu. Aqui tá falando que aqui não não é exatamente uma pergunta, mas aqui tá falando para comentar sobre isso, né? Muita gente tá falando que quer acordar desse pesadelo. Tá escrito aqui que muita gente tá com essa frase aí, né? Eu quero acordar desse pesadelo, me acorde desse pesadelo. Eu acho que vai ficar ao contrário, né? Na câmera, vai. Mas tá aqui, vamos clarificar isso daí, né? É o ente querido falando assim pra mim, sabe? Olha, a pessoa tá falando, não tá, meu ente querido que ficou aí nesse plano, né? Nessa terceira dimensão, ele comenta sobre esta frase, né? Que quer acordar desse pesadelo, que parece que não aconteceu, que não consegue acreditar, né? A energia que vem aí dizendo que para você parar de fazer esses questionamentos, tá? Porque você já está pronto para seguir. Que você tem os recursos, você tem condições. Aqui tá falando para você pensar nessa capacidade aí que você tem, tá? Nessa capacidade que você tem. Aqui tá falando que é para você que ficou, para entender que a vida, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. A vida, ela precisa ser vivida da melhor forma possível com o legado que essa pessoa deixou para você. Essa pessoa te deixou um legado, sabia? E o que essa pessoa deixou para você? Algo que deixa triste? Ou apesar da saudade, apesar
da circunstância, você consegue estar feliz. Por quê? Por que eu vou estar feliz se eu perdi essa pessoa? Não, você não perdeu. Você não perdeu, essa pessoa só estava emprestada para você, meu querido, minha querida. Por isso nós temos que aproveitarmos as pessoas, tudo que Deus nos deu aqui, a oportunidade, né, de dividir, né, esse momento, esse pequeno momento que é a vida, né? A nossa vida aqui, ela é muito curta, e aí quando você se depara com essa situação, você entende que está se cumprindo, né? Estamos voltando para casa. Uns vão primeiro, outros vão depois. Então, nós temos que entendermos isso, né? Nós temos que entender isso daí, compreender, né? Olha, esta pessoa, nós estamos na energia aqui desta pessoa. Esta pessoa, no desencarne dela, ela levou na consciência algo assim que deixou a mente dela assim mais aqui, mais presa aqui. Ela se deparou com questões onde ela teve que lidar com alguns sentimentos, inclusive de ciúmes, né, de questões de apego, de querer controlar. Estava esperando a palavra chegar, tá, pessoal? Controlar. Algumas dessas pessoas aqui, elas sofriam muito porque elas queriam ter o controle das situações, das circunstâncias. E essa pessoa, ela passou por um processo aí onde ela precisou aprender, tá? Aprender a lidar. Mas ela teve aí uma boa oportunidade, tá? Veio mudanças bem rápidas para ela aí no plano espiritual, tá? Ela foi amparada, tá? Ela foi amparada e ela teve que fazer uma coisa que ela, a princípio, ela não gostou muito, né? Que ela teve que meditar algumas coisas no sentido assim de entender mesmo, de compreender, de algo assim, de muita coisa em que ela deveria ter feito aqui e não fez. Estudar sobre algumas coisas, aprender e evoluir, coisa que ela não fez da forma que precisava ser feito, mas teve essa mudança aí bem rápida para ela, tá? Bem rápida para ela, e ela levou consigo, o que dificultou algumas coisas foram sofrimentos aí do passado dela. Algo que aconteceu assim mais no passado dela, quando ela desencarnou, foi um passado assim de onde ela talvez até ficou sem conversar. Ela não, alguma pessoa que ela desencarnou e ela não estava falando com ela. Eu vejo um processo aqui, o que aconteceu? Essa pessoa ela foi sentida com isso. Uma pessoa do passado dela
uma pessoa do passado dela, em que ela não falou mais com ela por causa de uma situação, né, que aconteceu. Ela não mais falou com ela, não mais conversou com ela, mas ela levou essa questão para a consciência dela. Ela teve que lidar com isso, porque isso aí causou sofrimento, né? Com certeza era uma pessoa que ela gostava dela, né? Mas as circunstâncias, o que aconteceu, né? A gente não sabe aqui, é uma leitura geral, mas eu vejo que é uma situação onde aconteceu alguma coisa no passado dessa pessoa, onde ela não conseguiu acertar os ponteiros com alguém aí, inclusive até ficou sem se falar com essa pessoa e desencarnou e levou aí essa questão. Mas, repito, tá? Foi uma questão que ela, na espiritualidade ali, ela teve que resolver, tá? Ela teve que resolver e deixa eu só ver que energia que me fala aqui que ela está em relação a essa questão aí que ela levou, né? Temos aí um fato, uma pessoa que tinha, olha, mais uma vez, tá? Ela tá em processo. Ela tá em processo, mas ela aceitou trabalhar aí da forma que precisa para mudar essa forma como aceitar, né? Por quê? Porque não tem como mais. Essa pessoa agora tem uma outra visão, mas agora também é tarde, né? É tarde no sentido assim, tá? Aqui, ele não tá mais aqui, ela não tá mais aqui, não tem como consertar as coisas da forma que ela poderia ter consertado, né? Então, agora ela não tem como mais conversar, agora ela tem que trabalhar isso no coração dela, né? E se você aí, né, está aí sem conversar com alguém, né, fica aí a lição, tá? Conserte, né? Até a Bíblia fala, né, a oferta, quando a gente for dar oferta na igreja, né, seja lá a oferta o que você for fazer ali oferecendo para Deus, ele fala assim, olha, se você tiver uma falta com seu irmão, vai lá primeiro e conserta com seu irmão, depois vem aqui e faça a sua oferenda a Deus, né? Por quê? Porque oferta, ela vem do coração, né? Você oferta para Deus o quê? Você pode ofertar o que você fizer para um irmão em oferta para Deus, né? Ou também você pode ali estar colaborando, né? Materialmente, financeiramente, enfim. Que seja sempre feito, né? Seja ofertado a Deus. A Bíblia fala também que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, tá bom? Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque com Ele a gente não vai ter problema com ingratidão das pessoas, né? Vamos para a terceira opção? Terceira opção aí para você que escolheu a calcita laranja. Vamos lá, primeira pergunta. Qual o seu propósito de vida? Qual o seu propósito de vida? A pessoa aí perguntando a você qual o seu propósito de vida. Primeira opção, qual o seu propósito de vida? Clarificando a energia. Aqui vem falando que muitos de vocês não conseguem ver, não conseguem mais ter um propósito de vida. Não conseguem mais, estão aprisionados. Mas essa prisão, ela é uma falsa sensação de aprisionamento, tá? Aqui fala sobre pessoas
que fala para tomar cuidado, sabe, com aquele foco excessivo aí nas questões materiais, tomar muito, muito, muito cuidado, tá? Com pensamentos negativos. Aqui fala para tomar cuidado com pensamentos negativos e baseados no medo. Agora não quer fazer mais nada, agora tá com medo disso, daquilo, né, devido a essa perda. Então aqui ele vem falando para você, né, qual o seu propósito de vida. Então para você começar a ter um propósito de vida, para você começar a fazer esse movimento na sua vida, a segunda pergunta ela vem falando assim: com quem você pôde contar nos momentos mais difíceis? Nossa, tá aí a pergunta para você. Com quem você pôde contar nos momentos mais difíceis? Você já parou para pensar sobre isso? Aqui o seu ente querido veio falando sobre isso. E vem falando também, sabe, sobre, mais uma vez aí, né, para você sonhar, para você dar luz a seus sonhos. Para você dar luz aos seus sonhos. Aqui está falando para você cuidar de você mesmo e também dos outros, tá? Então ele vem falando aí, que tal esse seu propósito aí, né, de vida? Cuidar de você, cuidar dos outros. É um movimento. E que movimento? Essa pessoa quer saber de você. Se você guardou algum objeto, se você guarda algum objeto dela. Mas ela não vê que eu guardei? Não sei, a pergunta tá aqui. E o que me chama atenção é a segunda pergunta que fala, né? Que significado tem esse objeto para você? Se você guardou, que significado tem esse objeto para você? Aqui tá falando, junto com essa pergunta aqui, para você se libertar dos medos que te oprimem. Se liberte. Eu vejo que esse se libertar aqui com essa pergunta, aqui tá falando para quando você estiver mais preparada, mais preparado, para você se livrar desse objeto, tá? Porque muitos de vocês aí estão sendo reprimidos, tá? Estão trazendo uma energia para junto de vocês de medo, tá? Isso aí aqui tá falando são acontecimentos aí ocultos. Então, você fazendo isso, você vai começar a limpar o seu canal energético e você vai trazer para você aí intuição, tá? Vai liberar essas intuições aí para você que você precisa ter, clarificando aí. Exatamente, ó. Você precisa ter segurança, tá? Você precisa ter segurança aí diante de tudo que aconteceu com você, né? Aqui tá falando a energia do medo, tá assim, nessa opção de número 3 aqui, tem muito medo, gente. Tem pessoas aí que estão com muito medo e reprimidos. Medo e repressão. Tem muitas pessoas aí que estão muito presas porque quer mensagens, tá? Talvez eu esteja falando aqui, a pessoa está pensando assim, nossa, mas não é nada do que eu esperava, né? Então, aqui essa carta é para quem está pensando assim, nossa, não é nada do que eu esperava, mas você precisa, a questão está em você e não no seu ente querido, tá? E não no seu ente querido. Para o seu propósito de vida aí, ele vem falando que vai ter uma surpresa aí na sua vida, tá?
Vai ter uma surpresa aí. Vai ser uma coisa que vai te pegar aí, vai te pegar bem de surpresa. É uma coisa boa, 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 tá? Que você vai dar seguimento aí. E você vai lembrar dessa pessoa. Aqui essa pessoa tá falando que é importante que você aprenda a lidar com a perda. Com essa perda aí que foi para você. Né? Essa perda dele ou dela. Aqui ela falando aí para você, tá? Que você vai ter que aprender a lidar com essa perda. Você precisa aprender a lidar com essa perda. Vamos lá. Quanto a essa pessoa querer muito mensagens sobre você, eu estou falando agora com a energia do ente querido, tá? Quanto ao que essa pessoa quer saber de você, o que você pode vir falar para ela ou para ele? O que você gostaria de dizer sobre as mensagens que ela espera? Aqui tá falando para você não preocupar com ele ou ela que se foi. É para você se preocupar com a matéria. Aqui tá falando para você trazer o seu foco para o material, para o mundo material, para essa terceira dimensão, tá? O que essa pessoa não está vendo, mostra para mim. O que esse ente querido seu, que ficou aqui nesse plano, não consegue enxergar, que você quer mostrar para ele ou para ela. Ah, tá, que você precisa aprender mais sobre as questões espirituais. Você precisa aprender mais, você precisa ler, você precisa pesquisar, você precisa se inteirar, tá? Não ficar de achismo. É importante que você leia, é importante que você busque o entendimento, o conhecimento das coisas espirituais, tá? Aqui o material você vai viver a sua vida, você vai trabalhar, você vai tocar a sua vida material, focar nela, mas estudar sobre questões do plano espiritual, tá? Tem muita coisa, tem muito material aí, né, para ser estudado. Você siga a sua intuição, tá? Mas é importante aqui que você, aqui a pergunta que foi feita é o que você não está vendo, né? É que você, muita coisa está, é dito da sua cabeça, é dito da sua mente, e não pode ser assim. A gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa analisar tudo que é dito, né? Então, para a gente poder chegar a um ponto em que a gente vai ter mais compreensão das coisas e que a gente não vai se fazer perguntas, né, onde mais irão confundir a gente do que nos ajudar, né? Aqui eu vejo que para você ver bem as pessoas, né? Porque aqui ele fala assim, com quem você pôde contar nos seus momentos mais difíceis. Então, é você estar valorizando aí essas pessoas que você pôde contar com elas nos seus momentos mais difíceis, né? E não é que você vá odiar ou ficar com raiva, né, de outras pessoas que não te ajudaram, que não te apoiaram. Apenas você vai manter uma certa distância daquelas pessoas que você não pode contar com elas, né? E aquelas que você pôde contar, além de amar, porque temos que amar a todos, né? Essas que você pôde contar, essas serão seus amigos,
de verdade, né? Aqueles que vão fazer parte da sua vida, aqueles que você vai trazer para a sua vida. São pessoas especiais, são pessoas que realmente se importam com você. Tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo, se Deus permitir.